Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu sou o reverendo Luiz Cláudio de Oliveira e tenho hoje o privilégio de poder trazer para você um pouco da informação pertinente para a compreensão da reforma protestante. Estamos neste mês de outubro, mês tão aguardado pela igreja, para a celebração desse épico na história do cristianismo. E é sobre isso que nós vamos tratar. A minha gratidão ao reverendo Robson Barbosa. Sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa proposta. Nossa proposta se vale em cima da temática da história do cristianismo. Nós estaremos trabalhando a história do cristianismo até começar a reforma protestante. Vamos juntos nessa jornada. Olá, irmãos! A reforma protestante foi um movimento importante dentro do cristianismo ocidental. Na Europa do século XVI, aconteceram eventos muito importantes para a vida da igreja. Dessa feita, este desafio representou um aspecto religioso e político para a igreja em questão. A igreja da qual nós estamos falando, ainda não cronologicamente, se refere à Igreja Católica e, em particular, à autoridade do Papa. A reforma foi, portanto, o início do protestantismo e de eventos históricos que marcam o fim da tão conhecida e chamada Idade Média. É na Idade Média que esses eventos vão ocorrer e o início do período moderno na Europa acontecem, portanto, a colisão da reforma protestante. Amados, embora a reforma seja geralmente considerada como tendo começado com as publicações das 95 teses de Martinho Lutero em 1517, ele não foi excomungado até janeiro de 1521 pelo Papa Leão X. O Edito de Worms, como é chamado esse edito, de maio de 1521, é que condenou Lutero e proibiu oficialmente os cidadãos do Sacro Império Romano, de defender ou propagar as ideias de Lutero. Portanto, Lutero, embora tivesse lançado as suas 95 teses e feito todo esse trabalho que conhecemos como a Reforma Protestante, ele foi proibido de expor essas condições até a data que aqui é colocada como 1521, quando Lutero então será efetivamente condenado. Mas para chegar nesse ponto, para chegar a esse evento na história de Lutero, nós somos convidados a regressar na história da igreja até o início de todas as coisas, até o início que narra a respeito do nascimento da igreja cristã e de tudo o que aconteceu para gerar esse desenvolvimento, culminando na reforma protestante. Amados, a história do cristianismo, tudo começa no meio da Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, que são aproximadamente 400 anos de história que traz para nós esse movimento dentro da Bíblia, apontando para a chegada de Cristo, apontando para o que Cristo fez, para a história da igreja, até chegar à Reforma Protestante. É bem interessante que essa coalizão de fatos trazem para nós a questão de percebermos que a história ela é linear, ela não é feita de partes, mas em cada um dos eventos, numa única história, nós vemos o desenrolar desses efeitos históricos, que faz grande diferença quando os compreendemos totalmente e todos eles, me permitam a expressão, amarradinhos em suas pontas para que nós não percamos nada. Da língua hebraica para o grego. Sem essa tradução, nós não teríamos toda essa expansão linguística acontecendo nessa época. Uma das maiores marcas, então, do período cristão foi esse período chamado período helenístico, ou chamado, conhecido também como helenismo, que acontece ali naquela região da Palestina. Depois do período helenístico, o helenismo, que acabamos de falar, nós migramos então para o próximo período, que é o período conhecido como período da chegada do Império Romano, o romanismo. Os romanos, que já estavam presentes na Palestina nesse período, eles começam a
aviltar-se em maiores conquistas, a tentarem alcançar, se possível, todo o mundo, aonde eles haveriam de impregnar todo o mundo, uma só nação, uma só língua. Nasce e se estabelece sobre uma intensa forma de organização, uma intensa forma de praticidade. O Império Romano, eles tinham essa característica de serem muito práticos, de desenvolverem as necessidades dele de maneira muito prática, funcional. O importante era dar certo, era acontecer e fazer acontecer. Dessa maneira, eles geraram uma dinâmica diferenciada da dinâmica palestinense, uma dinâmica mais ativa, mais robusta, mais acessível às pessoas que gostariam e quiseram participar desse momento histórico. Eles foram os grandes criadores da estratégia. Os romanos trouxeram estratégia para o meio do povo. Os romanos foram criadores da estratégia. E como eles criaram a estratégia, o que vem com a estratégia? Aquela palavrinha que nós conhecemos, muito importante para a vida humana se desenvolver mais fácil, mais contundentemente, que seria a infraestrutura. Graças às estratégias romanas que vieram a acontecer nesse período da penetração agigantada do romanismo, a infraestrutura começa a tomar conta do período daquela época. Com o Império Romano, houve o avanço das estradas. Juntamente com a construção e avanço das estradas, passou-se a ter uma maior segurança no tráfego, não é? As relações entre as nações agora poderiam ser feitas através de estradas, através de outras realidades que tornava muito mais viável, rápido e possível o movimento de coalizão entre as nações. Então, no Império Romano nós temos essa segurança no tráfego. E já na época de Cristo, eles possuíam um mar que esse mar pertencia somente a Roma. Sabe qual é o nome desse mar? Você conhece. O nome desse mar se chama Mar Mediterrâneo. Para navegar em suas praias, para navegar nessa circunvizinhança do mar, era necessário pagar tributos a Roma, era necessário haver uma condição, haver uma conciliação entre os estados com o Estado romano, porque eles mandavam, no mar Mediterrâneo. Então, não somente as estradas, mas também o mar tornava-se totalmente seguro. Nós vamos ver que no período de Cristo, quando acontece da sua crucificação, quando acontece do seu ministério estar sendo desenvolvido na Palestina e posteriormente chega até Herodes, chega até Pilatos, ele vai ser crucificado, história que você já conhece muito bem. Você percebe que havia uma infraestrutura totalmente arquitetada, pronta, aonde o ministério de Jesus aconteceu, desde que ele vem então para a Palestina e vai navegar ali, caminhar ali por meio desse momento histórico de infraestrutura bem estruturada. A importância desse fator era isso, permitir o alcance de todas as coisas, inclusive o alcance do cristianismo, quando esse veio a surgir. Quando o cristianismo chegou na Palestina, chegou meio Império Romano, já havia uma estrutura que facilitou e muito o trabalho dos cristãos naquela época. Em parte, eu estou dizendo aqui com relação à infraestrutura, não estou me dirigindo com relação às condições, às questões espirituais, o ministério de Jesus propriamente dito. Estou falando das condições da época para você entender como as coisas aconteceram para chegar até a Reforma Protestante. Por conta do helenismo, o judaísmo também começa a sofrer fragmentações. O helenismo vem, traz uma série de outras formas de ver a religião, outros trouxeram religiões diferentes e a Palestina se vê contaminada por uma série de novas realidades que dantes não existiam, e as que existiam, muito poucas, mas dominavam a Palestina da época. Agora tiveram que contracenar com novos cenários, vendo a expansão e no que isso e aonde isso ia dar. Com o Império, então, houve esse avanço, trouxe essas realidades, e por conta do helenismo, o judaísmo também começa
a sofrer fragmentações. Nós vemos aí o judaísmo começar a fragmentar diante das novidades, dos novos pensamentos, diante dos novos modismos, talvez, mas também de novas crenças, novas formas de pensar. Trouxe uma série de modificações que já nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. O helenismo, ele traz então uma unificação. Olha que coisa legal, uma unificação. O que significa essa unificação? Unificação de cultura. As culturas começam a se unificar, vem uma daqui, outra de cá, e vai somando, vai juntando, e uma nova cultura, cheia de pequenas culturas, passam a existir dentro da Palestina. Com a chegada da unificação da cultura trazida pelo helenismo, nós vemos que Roma traz também uma nova infraestrutura, trazendo para o judaísmo uma perda grande de território, não apenas cultural, mas também religioso. Há uma queda muito grande das religiões que existiam na Palestina, que existiam naquele período ali da época de Jesus. A história chama para esse período um nome específico. Nesse período da história é que aconteceu aquele título que é dado nas escolas dominicais, é pregado pelos pastores, chamados de plenitude dos tempos. É nesse período que acontece a plenitude dos tempos. Todo o contexto e situações estavam preparados para que Jesus pudesse vir e inaugurar, portanto, o seu ministério. Tudo isso que eu narrei para você até agora foi antes da chegada do Cristo. Foi antes da chegada de Jesus, ele nasceu com um bebezinho, né? É certo que muito disso já estava acontecendo quando Jesus nasceu, mas haveria uma mudança política, uma mudança de governos, né? Haveria uma coalizão e uma desestruturação de espaços para o povo da Palestina. Jesus veio, portanto, e realizou toda a sua obra, trazendo seus sinais, seus milagres e obras que realizaria todas elas em nome do Pai. Do seu Pai, do nosso Deus. Então, após a sua ressurreição, no ano 33, depois de Cristo, reunindo com os seus discípulos, esclarece um pequeno equívoco que foi tratado na sua época. Um equívoco vivido pelos discípulos. Eles acreditavam que Jesus veio somente para os judeus. Mas Jesus, ele desconstrói essa realidade, ele desconstrói esse pensamento, dizendo que a sua obra seria para todos os povos, inclusive nós, claro, haveríamos de nos beneficiar com a chegada de Jesus. E é bem verdade, se você tiver uma visão um pouco mais límpida e aclarada, você perceberá que o poder de Deus e a ação de Deus atuaram também nesses períodos pré-chegada de Jesus Cristo. É importante ver aqui, na minha proposta, antes da chegada da Reforma Protestante. A plenitude dos tempos que a igreja acreditava era que após a ressurreição no ano 33, reunindo com todos os discípulos, Jesus esclarece esse equívoco, dizendo que a sua missão era para todos os povos. É na plenitude dos tempos que a igreja se emancipa do pensamento judaico e sai pelos muros de Jerusalém. E um pouco depois, um outro acontecimento muito importante acontece para que essa expansão, para que essa expansão seguisse além. Sabe qual foi o acontecimento? O primeiro deles foi a conversão do apóstolo Paulo. Pedro e todo o colegiado apostólico já estavam ali, amarradinhos, direitinho, sabendo o que tinha que fazer, receberam as ordens de Cristo. Alguns já tinham ido para outras localidades, pregar o evangelho, já estavam agindo dentro daquela comissão que Jesus enviou de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você é parte dessa história da igreja, você está continuando a escrever essa história hoje. E o que nós vamos deixar narrado na nossa história? Pense nisso. Continuando. Então, o primeiro acontecimento foi a conversão do apóstolo Paulo. A igreja que Pedro estava dirigindo, Jesus disse, guia os meus discípulos, vai com eles, você agora está na liderança. Pedro vai pegar essa turminha, alguns vão seguir para
uns caminhos e outros vão seguir para outros caminhos. E Pedro fica em Jerusalém. Antes dele partir de Jerusalém, ele vai ser caçado também. Mas isso é uma história para um outro momento. Daqui a pouco eu te conto. Mas continuando, nós vamos ver aqui que a história que nós chamamos de plenitude dos tempos começa, na verdade, com o apóstolo Paulo, quando ele vem a ser convertido ao Evangelho de Jesus, pasme, pelo próprio Jesus, que já havia sido ressurreto. É a partir de Paulo, a partir do apóstolo Paulo, que o Evangelho atravessa os muros de Jerusalém e alcança a todo mundo. O trabalho de Paulo foi uma ferramenta importantíssima, irmãos, importantíssima. Foi uma ferramenta sem a qual o desenvolvimento desse trabalho não teria acontecido. Mas são os cristãos comuns, e isso Paulo deixa bem claro, que são os cristãos comuns os verdadeiros responsáveis para que o evangelho se expandisse por todo o mundo. O povo comum e os comerciantes levavam a fé cristã muito além do Muro de Jerusalém, muito além das províncias romanas. Olha como a expansão foi grande e aconteceu de forma que ninguém jamais imaginava. Mas são os cristãos comuns e verdadeiros que são chamados por Deus. Gente como eu e você, pessoas simples, humildes, pessoas que trabalhavam como nós trabalhamos hoje, pessoas que tinham compromissos com o lar, com a família, que passavam por dificuldades, que passavam por problemáticas dentro da sua casa, que tinham famílias, que tinham tudo isso. E isso vai nos reportar a uma identificação muito próxima com esse povo que foi da época de Cristo. Só que o povo comum eram aqueles que nós chamávamos de comerciantes, que levavam a fé cristã muito além, levavam com seu trabalho, levavam com suas jornadas muito além dos muros, muito além da Palestina, muito além do que nós poderíamos imaginar. E aqui chegamos então num ponto muito importante, um ponto que fala algo que, se eu fosse você, eu não sairia daí. Eu gostaria de participar a vocês uma fala deixada aqui por Inácio de Antioquia, que nós citamos agora há pouco, que ele dizia assim, foi a resposta que ele deu ao Senado romano: meu amor está crucificado, sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa oferecer-me como limpo pão de Cristo. E Inácio continua dizendo: eu sirvo há 86 anos a Jesus, e ele não me fez nenhum mal. Como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou? Que palavras, hein? Que palavras que ele deu em resposta ao império, e foi morto por conta disso, mas que testemunho de fé. Em 165 depois de Cristo, Justino o mártir também foi entregue por sua fé às feras. O sangue dos mártires nos trouxe até aqui, hoje, no nosso tempo, para lembrar o que eles passavam naquela época e o que nós, quem sabe um dia, talvez precisemos voltar a passar por estarmos negando aquele que nos salvou. Então vamos entrar num novo período, o período que vem logo a seguir ao período dos mártires, que é o período dos defensores da fé. Vamos começar a trabalhar agora com a vida daqueles que, antes de chegar à Reforma Protestante, defenderam também a fé. Ainda não eram reformados, eram homens comuns, pessoas comuns, dos quais nós devemos nos orgulhar e nos espelhar. Vem comigo, nós vamos falar agora sobre a defesa da fé. Uma coisa interessante a percebermos é que a igreja vivia, de certa forma, uma relativa paz. Tá? Havia algumas perseguições, mas também oportunidades de crescimento e de prosperidade para a igreja. Mas como bons seres humanos, todos nós somos assim, né, irmãos? Basta as coisas melhorarem um pouquinho, que nós já paramos de fazer as nossas tarefas para com Deus, que nós já começamos a desenlaçar os laços do sapato e a aviltar momentos mais tranquilos. Pois bem, começaram, portanto, a surgir outros problemas.
O problema do que os pagãos pensavam a respeito do cristianismo era um grande problema, porque as pessoas, os pagãos, ainda não entendiam o que significava o evangelho para a igreja. Desconhecia-se o que significava ser cristão. E pasme, isso acontecia para muitos cristãos também, novos na fé, alguns até não tão novos, mas que não compreenderam plenamente o que significava ser um mártir, o que significava ser alguém cuja vida é voltada totalmente para a vida com Deus e com o Evangelho. Esse foi um grande problema. Alguns achavam que os crentes, por estarem vivendo em uma nova comunidade de paz, estarem vivendo um pouco melhor, eles não conseguiam entender o que acontecia dentro das comunidades religiosas. Alguns achavam que os crentes eram canibais. Difícil você dizer, pastor, mas isso aí não é possível. Sim, meu irmão, era possível. Algumas comunidades achavam que os crentes eram canibais porque eles conversavam uns com os outros e pessoas escutavam suas conversas que falavam a respeito da Santa Ceia. Quando falava que Jesus dizia, esse é o corpo de Cristo, comamos o seu corpo, todos nós venhamos a participar deste elemento que representa o corpo de Cristo. Para quem era de fora, de uma época mais rústica, com pouco entendimento, as pessoas achavam que isso era uma espécie de canibalismo. Comamos a carne de Cristo, bebamos o sangue de Cristo. Houve muitas pessoas acreditando nisso. Alguns achavam que os crentes eram assim, por causa da Santa Ceia. Outros achavam que as pessoas, por serem mais pobres, jamais teriam razão nos seus argumentos e nas coisas que falavam. Por isso, não se dava ouvidos às pessoas pobres, às pessoas humildes. Elas não tinham mérito de ter a audição das outras pessoas mais eruditas, outras pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento. Hoje em dia, o cristianismo está mais associado a outras coisas, como, por exemplo, naquela época, eles eram perseguidos porque participavam da Santa Ceia, porque as pessoas do Império entendiam a Santa Ceia de maneira errada. Mas hoje em dia, tem coisa muito pior. Hoje em dia, o cristianismo está associado com riquezas, mais com as riquezas do que com a humildade. O problema das heresias dentro da própria igreja foi um problema, sim, por causa de falta de compreensão de como a Bíblia precisava ser entendida, conhecida e promulgada. Isso foi uma época de trevas no período eclesiástico, no período da história da igreja. E o problema das heresias dentro da própria igreja trouxe muitos outros problemas, como, por exemplo, o gnosticismo. Rapaz, o gnosticismo traz para nós, na época do segundo século que nós estamos falando, traz para nós um grande problema, porque o gnosticismo vai mexer com informações a respeito da salvação, e eles acreditavam que a salvação não era adquirida pelo sangue de Jesus, não era adquirida pela obra de Jesus, mas a salvação era adquirida através do raciocínio e do conhecimento. Nós sabemos que as duas coisas se entrelaçam, raciocínio e conhecimento, ou seja, o gnosticismo acreditava num cristianismo e numa salvação através do raciocínio, através do conhecimento, gnose, conhecimento. Para eles, Jesus era uma figura de linguagem pregada pelo judaísmo. Ele nunca existiu. Jesus não era real, mas eles aceitavam que Jesus era apenas um espírito. O gnosticismo entende e aceita coisas espirituais, mas não da forma bíblica de ser ensinada. Bom, é importante entender que nem tudo que é espiritual está de acordo com o que é espiritual, com o que é entendido como espiritual pela Bíblia. E assim, nós vamos continuar caminhando na história, onde eles começam a entender que Jesus é um espírito. Eles entendem que tudo aquilo que é material, tudo que é físico, representa o mal. E tudo o que é espírito, representa o bem. Aceitam a Jesus Cristo como espírito, mas por não aceitarem
a parte material, por entenderem que a matéria é má, eles entendem que que o homem, o ser humano, na matéria, ele é totalmente mau. Não existe salvação para esse ser humano. Por isso eles devem buscar o espiritualismo. Não é espiritualidade, é espiritualismo. É por esse viés, é por essa condição que eles vão se aviltar no decorrer da história. Eles começam a compreender também a existência de um tipo de divindade, né, vamos dizer assim, da figura de Cristo, ou um tipo de compreensão que mais tarde também se apresentou dentro do gnosticismo, que era o demiurgo. O demiurgo não era uma pessoa, mas era um mundo. O mundo, ele é obra de um Deus menor. Eles acreditavam na existência de um Deus, mas entendendo que o Deus que criou o mundo era chamado de demiurgo, Deus menor. Então, entendendo dessa maneira, esse Deus menor é que criou o mundo e a obra do Deus menor é que fez todas as coisas. Era uma distinção radical, muito radical, que faziam do Deus do Antigo Testamento para com o Deus do Novo Testamento. Eles entendiam que eram deuses diferentes, deuses suficientes em si mesmo, que não havia coligação entre esses deuses. Um Deus maior e um Deus menor, e fim. Era só isso que eles entendiam. Muitas pessoas achavam que o cristianismo está mais associado com riquezas do que com a humildade. O problema das heresias dentro da própria igreja foi um problema, sim, por causa de falta de compreensão de como a Bíblia precisava ser entendida, conhecida e promulgada. Isso foi uma época de trevas no período eclesiástico, no período da história da igreja. E o problema das heresias dentro da própria igreja trouxe muitos outros problemas, como, por exemplo, o gnosticismo. Rapaz, o gnosticismo traz para nós, na época do segundo século que nós estamos falando, traz para nós um grande problema, porque o gnosticismo vai mexer com informações a respeito da salvação, e eles acreditavam que a salvação não era adquirida pelo sangue de Jesus, não era adquirida pela obra de Jesus, mas a salvação era adquirida através do raciocínio e do conhecimento. Nós sabemos que as duas coisas se entrelaçam, raciocínio e conhecimento, ou seja, o gnosticismo acreditava num cristianismo e numa salvação através do raciocínio, através do conhecimento, gnose, conhecimento. Para eles, Jesus era uma figura de linguagem pregada pelo judaísmo. Ele nunca existiu. Jesus não era real, mas eles aceitavam que Jesus era apenas um espírito. O gnosticismo entende e aceita coisas espirituais, mas não da forma bíblica de ser ensinada. Bom, é importante entender que nem tudo que é espiritual está de acordo com o que é espiritual, com o que é entendido como espiritual pela Bíblia. E assim, nós vamos continuar caminhando na história, onde eles começam a entender que Jesus é um espírito. Eles entendem que tudo aquilo que é material, tudo que é físico, representa o mal. E tudo o que é espírito representa o bem. Aceitam a Jesus Cristo como espírito, mas por não aceitarem a parte material, por entenderem que a matéria é má, eles entendem que que o homem, o ser humano, na matéria, ele é totalmente mau. Não existe salvação para esse ser humano. Por isso eles devem buscar o espiritualismo. Não é espiritualidade, é espiritualismo. É por esse viés, é por essa condição que eles vão se aviltar no decorrer da história. Eles começam a compreender também a existência de um tipo de divindade, né, vamos dizer assim, da figura de Cristo, ou um tipo de compreensão que mais tarde também se apresentou dentro do gnosticismo, que era o demiurgo.
O demiurgo não era uma pessoa, mas era um mundo. O mundo, ele é obra de um Deus menor. Eles acreditavam na existência de um Deus, mas entendendo que o Deus que criou o mundo era chamado de demiurgo. Eles entendiam que eram deuses diferentes, deuses suficientes em si mesmo, que não havia coligação entre esses deuses. Um Deus maior e um Deus menor. Enfim, os cristãos gnósticos, então, queridos irmãos, acreditavam que Jesus não era Deus, tá? Era uma espécie de um Deus menor. Se perdêssemos a divindade de Jesus como totalmente Deus, nós perdemos aquilo que nós chamamos de essência da fé cristã. Perceba quanta heresia, quanta mistura existiu no princípio da fé apostólica. Quando se misturou ao império, quando era uma necessidade se misturar ao império, mas o cristianismo permaneceu puro e simples. O problema eram os cristãos da nova realidade que permitiam que os ensinamentos apostólicos pudessem ser envolvidos em pensamentos e criação de pensamentos de outros filósofos. Então, se perdêssemos a divindade de Jesus como totalmente Deus, nós perdemos a essência da fé cristã. Simplesmente, Jesus deixa de ser Deus, Deus não criou ninguém e tudo se perde. É a partir desse momento que homens são levantados para começarem a combater os mitos e combater as visões que vinha contra o genuíno e verdadeiro cristianismo. Essa era a fé dos primeiros discípulos dos apóstolos, pois os apóstolos também fizeram discípulos e estes também saíram por todo o mundo para pregar o evangelho. Esta fé, já no final do século II, temos o credo praticamente formado. Já encontramos no final do século II toda a formação de um credo apostólico, ou seja, escrito pela Igreja Apostólica, pelos apóstolos, para resguardar a igreja das heresias. Essa foi a segunda resposta da igreja à sociedade de sua época. E a terceira e última resposta que eles vêm a dar é sobre a apostolicidade da igreja. Nós somos uma igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus, e somos uma igreja apostólica. O que significa dizer que somos uma igreja apostólica? Significa que nós somos uma igreja oriunda, nascente do ministério apostólico. Jesus formatou seus apóstolos, pegou esses apóstolos, cuidou deles, tratou deles, disciplinou eles, capacitou eles, deu a eles o Espírito Santo e enviou para que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho, fazendo discípulos, ou seja, outros iguais a eles, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante entender isso, irmãos, porque muitas vezes nós perdemos a orientação, perdemos a compreensão do que significa ser uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica, como é a nossa, é uma igreja que vive sobre a égide dos apóstolos, que estes que por sua vez viveram sobre a égide, sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, de Jesus Cristo direto para os apóstolos, dos apóstolos direto para a igreja que se espalhou pela superfície da terra. Então, nós vemos aqui que nasce o conceito, portanto, de apostolicidade da igreja. A igreja começa a se unir, mas não tinha muita unidade. Eles se juntavam, mas não tinha ainda aquela liga, né? Aquela união espiritual que era necessária. Então eles começam a trabalhar. Elas tinham o Espírito Santo, mas não havia ainda uma autoridade unificada. A apostolicidade da igreja, guarde essa palavra, a apostolicidade da igreja foi a resposta, a terceira resposta dada àqueles que questionavam a fé cristã. A apostolicidade que garantia que eles vinham diretamente do ministério apostólico, ministério este apostólico que foi fundado por Jesus.
fundado por Jesus, os apóstolos caminharam na sua missão e após a morte de cada um deles, a maioria por martírio, eles passam essa função de pregar o evangelho a toda criatura para você, para mim, para toda a igreja cristã que nasceu daquele período e que continua através de nós até hoje. Até então, tudo parecia estar caminhando, até que, passando mais um pouquinho de tempo, chega um grupo de pessoas, chegam algumas pessoas e constroem aquela que haveria de surgir entre nós com o título de Igreja Católica Antiga. E antes que você mexa o nariz ou pense em qualquer outra coisa, a Igreja Católica Antiga, ela não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana, que você conhece. Entende bem? Então, continuemos. Surge a Igreja Católica Antiga. Quem era essa Igreja Católica Antiga? Ainda era a Igreja Católica que se apresentava num sentido universal. A palavra católica significa isso, universal, dá o sentido de universalidade, ou seja, é a Igreja verdadeira de Jesus Cristo espalhada por todo o mundo. É isso que significava o nome Igreja Católica Antiga. Ainda não era a igreja que assumia a nomenclatura de Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Porque nós somos igreja, nós somos católicos, nós somos apostólicos, só não somos romanos. Nós protestantes, nós evangélicos, nós que somos reformados, não somos protestantes, somos católicos, somos igreja, mas não somos romanos. Então nós vemos que no surgimento ainda era a Igreja Católica que se apresentava, de forma universal, a igreja que estava espalhada pelo mundo. A igreja então segue fiel, segue animada nessa missão, depois de tanta dificuldade, um período de respiro, não de paz, mas de respiro, dá à igreja esse impulsionamento para continuar o seu ministério. Roma decide então tomar as rédeas da igreja. Nós somos donos de tudo. Nós somos o Império Romano, o grande Império Romano, quem manda aqui somos nós. Então essa igreja vai ser nossa. Porque eles começaram a ver que a igreja tinha uma capacidade enorme de manipular as pessoas. Não que a igreja cristã manipulasse as pessoas, mas o catolicismo viu nessa questão uma oportunidade para manipular as pessoas, dirigirem as pessoas. Então, Roma decide tomar as rédeas da igreja. Começa a surgir no coração dos imperadores um desejo de domínio territorial, um regime ditatorial. O império sai à caça daqueles que não se curvavam ao Estado antes de reconhecerem que divindade maior do que Jesus Cristo, maior do que Deus, era a divindade do Estado. Então as pessoas eram obrigadas a se curvarem em adoração ao Estado romano. O Estado agora era divino, funcionava como divindade, e as pessoas devotavam ao Estado as mesmas coisas que, como exercício de fé, devotariam à igreja. O Estado então sai à caça daqueles que não se curvavam. Começa o confisco de propriedades, a destruição de templos religiosos. O Estado começa a condenar as pessoas à morte, seja pelo martírio, pela fogueira, por empalamento, confiscam suas propriedades, ou seja, eles não dão trégua à igreja, ao cristianismo, ao evangelho. Não dão tréguas. Muitas pessoas morreram em nome da fé também neste período. Neste período é que vai acontecer o surgimento de um homem chamado Décio. Décio ele faz um decreto, ele decreta a adoração dos deuses romanos, em detrimento de todas as outras adorações, ou seja, ou vocês adoram o Deus do Estado, ou vocês não adoram ninguém, porque a partir disso começaria a chegar um período difícil para a igreja,
que já já vou dizer para você. Havia um certificado, olha, pasme, meus irmãos, havia um certificado para aqueles que adoravam os falsos deuses. E você tinha que ter esse certificado para que você não fosse caçado, para que você não fosse morto. Era preciso colher a lealdade entre Cristo ou a lealdade entre César. Ou você era de Cristo ou você era de César. Não podia ser dos dois. E se você quisesse adorar o Cristo, você teria que primeiro adorar ao César. Nunca poderia adorar em segundo lugar. Roma exigia a adoração dos cristãos aos seus deuses pagãos. Eles eram fabricantes de ídolos. O Estado fabricava seus ídolos e obrigava os cristãos que adquirissem esses ídolos. Se você chegasse, você podia ter os seus deuses lá na sua casa, mas se o Estado chegasse lá e não encontrasse um Deus do Estado, você era caçado, às vezes até martirizado, você era levado à morte. E aí nós vemos aqui como isso aconteceu nesse tempo. Os fabricantes de ídolos se opuseram contra o cristianismo. A igreja sofre com os ataques do império. Muitos cristãos tentaram associar a filosofia grega, associar é misturar, tá, irmãos? Associar a filosofia grega com a doutrina cristã, resultando em heresias filosóficas extremamente destruidoras da fé cristã. O resultado desses pensamentos, da mistura da filosofia grega com a doutrina cristã, gerou um resultado tremendamente terrível. Gerou aqui aquilo que nós chamamos de gnosticismo. O gnosticismo agora fazia parte do cenário religioso daquela época. No gnosticismo, eles identificavam a matéria como mal e somente o que era espiritual era bom, resultando numa negação da encarnação do Filho de Deus, numa negação da encarnação do Filho de Deus. Ou seja, eles aceitavam Jesus, só não aceitavam que ele tivesse sido um Deus encarnado, ou seja, ele era um Deus e se fez carne, porque para eles a carne era algo ruim, só o que era espiritual era divino. Então, se Jesus era um Deus e ele assumiu carne, ele se diminuiu. Então, no máximo, eles aceitavam Jesus como um Deus menor. Antes de chegar na Reforma Protestante, nós vemos aí que há um resultado dessa fusão dessas muitas religiões que tentam abalar o ministério do cristianismo, tentam abalar a figura do que foi construído para que Jesus fosse adorado como Deus, o Filho. No final do século III, então, nós vamos ver aí que os cristãos vão ser caçados os seus manuscritos, os manuscritos cristãos são destruídos. O Diocleciano desejava com isso minar a força dos cristãos, e minar a força dos cristãos aqui, quando se fala de manuscrito, se refere aos escritos da palavra de Deus, ou seja, que naquela época ainda eram preservados em sua grande maioria em pergaminhos, não havia o livro a ser feito, né? O Lutero ainda apareceria por aí trazendo algumas coisas melhores para nós. Então, se você observar a história nesse princípio, você vai ver que nós vamos chegar aí nesse período de Diocleciano, onde a palavra de Deus passou a ser literalmente caçada. Depois de Diocleciano, em 293 a 305 depois de Cristo, nós vamos ver a chegada de Constâncio Cloro. O nome dele é conhecido na história da igreja, ainda que pouco falado, mas Constâncio Cloro, esse era pai de um homem, de um jovem, né, um rapaz viçoso, chamado Constantino. Constantino era filho de Constâncio Cloro, tá? Esse foi o seu pai, esse foi o pai de Constantino. Ele determinou que todos os cristãos do Império Romano deveriam ser perseguidos. Percebam que o pai de Constantino, antes de Constantino, ele vai decretar esta perseguição, outra perseguição, terrível perseguição contra o cristianismo. Ele ordenou a destruição de igrejas, queimou livros cristãos que foram escritos naquela época,
promulgou a deliberação da morte dos cristãos, ou seja, se você achasse um cristão numa viela de rua, você é cristão? Se você matasse aquele cristão, você ainda era uma pessoa bem vista no Estado. Ele ordenou a destruição de igrejas, queimou livros, como disse a vocês. O pior momento da história da igreja, desde o seu nascimento, aconteceu nas mãos do pai de Constantino, Constâncio Cloro. Isso aconteceu e trouxe 300 anos de sofrimento absoluto para a igreja. Ou seja, mais 300 anos de sofrimento absoluto para a igreja. Esse é o tempo em que a igreja não teve paz. A igreja não teve paz. 300 anos de sofrimento, de ausência de paz. 300 anos de terrorismo contra a igreja. Não houve oportunidade para ela prosperar de verdade, porque em todos os lugares, em qualquer lugar, uma pessoa ganhava dinheiro, outra pessoa também ganhava seu dinheiro se denunciasse um cristão, se contasse aonde havia encontros de cristãos. Qualquer um que denunciasse um cristão, denunciasse que uma pessoa era cristã, sendo ela cristã ou não, aquela pessoa possivelmente seria passível de morte. Não havia muito o que questionar de tamanho o ódio que existia naquela época pelos cristãos. Constantino viu numa oportunidade de mudança, aqui no caso agora o filho, Constantino, viu a oportunidade de mudança. Este, que era um dos filhos dos imperadores romanos, promovera um edito. Ele vai criar um edito que garantiu à igreja uma coisa fundamental. Olha, eu acho que essa foi a ação de Constantino que mais privilegiou oportunidades para que a igreja pudesse ser igreja, pudesse pregar o evangelho, pudesse cumprir a vontade de Deus para com ela. Vemos aqui que quando Constantino garantiu à igreja um edito para a liberdade de culto, ou seja, um documento que garantia a igreja a viver o seu culto com liberdade, com tranquilidade, com o direito dado pelo Estado, irmãos, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Começou mudando aos poucos, mas já se via uma luz lá no horizonte. Segundo a história, após este gesto, Constantino teve uma visão do Deus cristão. Constantino teve uma visão do Deus cristão. E essa visão conduziria, na visão de Constantino, ele seria conduzido à vitória contra os outros imperadores. Ele seria conduzido à vitória, garantindo a vitória das suas guerras ao seu império. Surge, então, neste cenário conturbado, neste cenário que acabamos de falar, ainda que alguma paz tenha chegado para a igreja, surge nesse cenário, em 325 depois de Cristo, o Concílio de Nicéia. Um concílio se forma com a proporção de finalmente tratar a controvérsia apresentada por Ário. Ário, que trouxe o arianismo presente para a história da igreja, gerou uma grande controvérsia nesse cenário. Ário, essa controvérsia seria vencida. Ário, que dizia que Jesus não era Deus, segundo a visão de Ário, Jesus não era Deus. Ele perde para a vitória da ortodoxia cristã. Ou seja, ele perde a vitória para a ortodoxia, que de forma avassaladora reconhece Cristo como pessoa da Trindade. Até então, neste concílio, foi que se formou o grupo de pessoas que reconheceram, dentro de um tratado de concílio, reconheceram a divindade do Filho, ou seja, a divindade de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Com essa proporção, nós vamos ver o nascimento, então, da concepção da segunda pessoa da Trindade, que seria, então, Cristo. A igreja começa a ter uma relação melhor com a comunidade. A relação da igreja e com Constantino traz alguns aspectos antagônicos, tá? Antagônicos. Sendo que o primeiro é um aspecto positivo. Positivamente,
Constantino cessou a perseguição contra os cristãos. Ele cessou a perseguição e os cristãos passaram a ser beneficiados pelo Estado. Mas negativamente, né? Tem o outro lado da moeda. Negativamente, a igreja, irmãos, a igreja passou a sofrer um manejo político, né? Passou a sofrer um manejo político por parte do imperador. Agora, o imperador deu liberdade religiosa, a igreja podia trabalhar com seus cultos, mas ele queria ter um espaço lá dentro para ele também trabalhar com a sua governabilidade estatal, né? E tentar mesclar igreja e Estado. Nesse sentido, nós vemos que houve então uma questão positiva, que nós acabamos de dizer. Mas essa outra questão haveria de, no futuro, trazer alguns probleminhas, né? Que com certeza os irmãos verão ainda nessa jornada que nós estamos fazendo acerca da chegada até a reforma. Chegamos então a um ponto de mudança de momentos, outro. E esse vai nos levar à questão da igreja com o Estado imperial. Vamos lá dar aquele salto e chegar à Idade Média. A igreja agora passa do Estado imperial para a Idade Média. E é muito interessante nós observarmos, irmãos, que a Idade Média representou o esforço de traduzir as experiências da igreja no mundo, sim, as experiências da igreja no mundo do Império Romano para o mundo germânico. Ou seja, o Império Germânico agora haveria de ser somado à igreja. E será que isso seria uma boa ideia? E com essa proposta, irmãos, da igreja traduzir ensinamentos do Império Romano, que foi vivido no período do Império Romano, para o mundo germânico, nós vamos ver a necessidade de uma fusão que vai acontecer nesse período histórico. Essa fusão diz respeito à fusão entre a igreja e o Estado. A igreja, de um lado, o Estado, do outro, que antes trabalhavam, ainda que numa certa harmonia, né, promovida por Constantino, ainda que com essa certa harmonia, eles resolvem aí fazer uma fusão, aonde o Estado passaria a intervir intervir nas necessidades da igreja, nas decisões da igreja, e a igreja também haveria de intervir nas necessidades do Estado. Só que na vida real, a gente vê, né, conhecendo a história, de que o Estado intervia mais na igreja do que a igreja intervia no Estado. Por isso, Constantino, a quem pertencia o governo, né, o governo romano, em troca de privilégios, proteção e ajuda, achava-se no direito de intervir em assuntos espirituais e assuntos teológicos que eram antes concernentes e de autoridade somente da igreja. O Constantino começa a querer um lugarzinho lá no trono. Pai, Filho e Espírito Santo, dá uma chegadinha para cá, deixa eu sentar para a gente fazer parte desse processo. Essa era a ideia do Constantino, de poder gerar e também gerir não só a vida da comunidade, mas também a sua religiosidade. E isso vai trazer aspectos sobre a missão e a vida da igreja muito, vamos dizer assim, muito sensíveis ao momento em que eles estavam vivendo. Né? Então, posteriormente, as questões de Constantino, Teodósio, que é uma nova figura que aparece aí na questão, assumiu o governo que antes era de Constantino. Ele, ao assumir o governo, ele faz outra modificação na igreja. Ele estabelece a igreja como passando a ser uma igreja pertencente ao império. Agora, de igreja estatal, se tornava uma igreja imperial. Calma, ainda não é o catolicismo romano. Tá pertinho, mas ainda não é, tá? Você já começa a ver aí algumas pontuações na história que nós que já conhecemos a história, sabemos que vai se dirigir para esse rumo. A fusão, então, entre a igreja e o Estado faz com que a igreja passe a ser dominada, dirigida pelo Estado. E essa realidade acontece com Teodósio, né?
que assumiu o governo e estabeleceu, então, o que nós chamamos aqui, dissemos agora há pouco, uma igreja imperial. Entramos, portanto, e definitivamente na Idade Média. A Idade Média, irmãos, é um ponto assaz importante para a finalização deste nosso vídeo, destas nossas informações que nós estamos passando aqui aos irmãos. Então, peço a você que você não perca daqui para frente nenhum momento. Pois bem, irmãos, com o declínio do Império Romano, Gregório passa a ser o Papa, que muito contribuiu com a ampliação do poder pontifício e campanhas missionárias para a Igreja. E uma coisa muito legal acontece, é nesse momento que nascem as primeiras universidades. É nesse período que surgem as primeiras universidades. A igreja era o porto seguro do conhecimento até então. A questão de conhecimento era guardada ou pelo Estado ou pela igreja. Quanto ao conhecimento voltado apenas ao conhecimento bíblico e espiritual, era só da igreja. Agora não. Agora, surgindo as primeiras universidades, há uma fundição de conhecimentos. Isso, por um lado, é extremamente benéfico, pois a igreja cresce no conhecimento, até mesmo no conhecimento de si mesma, mas ela continua caminhando, necessitando da direção de Cristo. Nasce a base, aqui a igreja se sentindo um porto seguro, nasce a base para a aquisição do conhecimento religioso. Olha que legal, começa a nascer as universidades que ajudava as pessoas, que levava as pessoas a serem professoras, professores, a se tornarem legisladores da fé, com conhecimento de base, para ensinar o povo, para levar o povo a um patamar diferenciado da era primitiva, da era rebuscada do passado, que começou lá no Ministério Apostólico. Olha quantos anos de história nós já chegamos até aqui, somente para chegar às portas da Reforma Protestante, mas nós já estamos chegando lá. Portanto, irmãos, aqui se abre uma brecha para o nascimento de um grupo de pessoas, de pessoas em si, que seriam chamadas de pré-reformadores. Guarde esse nome, pré-reformadores. Os pré-reformadores foram aquelas pessoas que nesse período surgiram junto com as primeiras universidades. E eram pensadores do Evangelho, eram pessoas que mais do que apenas faziam a leitura e tinham conhecimento do Evangelho, mas eles eram mentes pensantes, mentes que raciocinavam o Evangelho e tornavam ele de maneira mais fácil de ser adquirido pelas pessoas, usando e fazendo acontecer com que as pessoas pudessem conhecê-la em suas próprias línguas. É claro que isso ainda, nesse tempo, era apenas o desejo do coração de alguns, mas que nós sabemos muito bem que em Martinho Lutero essa realidade mudaria de figura, Ele conseguiria aquilo que muitos antecessores a ele não conseguiu diretamente, mas não quer dizer que não houve antes dele pessoas que tentaram trabalhar isso, que contribuíram para isso, porque Martinho Lutero encontrou também material de outros que vieram antes dele, mas que não receberam a titulação de reformadores, porque vieram antes, passaram a ser chamados pela história de pré-reformadores. O distanciamento da igreja, seduzida pelo poder da igreja medieval, a igreja apostólica, a igreja dos crentes, a igreja mesmo de Cristo, ela passa a se distanciar da palavra. Embora chegasse uma época em que as universidades estavam chegando, crescendo, em vez de eles se aproximarem, eles se distanciavam um pouco da palavra. Disso surgiu 3 problemas para a igreja. Primeiro problema, a igreja começou a monopolizar a fé. Ou seja, não só quem tem fé é a igreja. O cidadão comum, as pessoas, não existe fé fora da igreja. Olha aí a dominação do Estado sobre a questão espiritual e religiosa que caberia somente à igreja. Aqui já começa aquela ideia de que nós também mandamos no que é espiritual. Nós, o Estado, estamos acima, nós é que mandamos, vocês só existem porque a gente permite. Então, continuando esse pensamento,
nós vamos ver aqui que a igreja começa então a monopolizar a fé. Uma segunda coisa que acontece, sempre em sequência da outra, é os grandes tributos que eram recolhidos pelo Papa. Nessa época, nós vemos que as universidades foram formadas, né? Logo em seguida, vem aqueles que querem aprender. Uma vez que aprendem, começam a ter capacidade de diálogo e começam também a apontar os erros do Estado. O Estado que pagou a universidade quer subserviência daqueles que vão lá estudar. Só que não é bem assim. Eles tinham a mente livre. Eles eram pensadores livres. Então, grandes tributos eram recolhidos pelo Papa, pelas igrejas. Por quê? Porque eles queriam que a igreja pagasse a conta do Estado. O Estado construía, o Estado se aviltava em demandas, mas quem pagava essa conta era o povo pobre, que não tinha muitas vezes nem o que comer, mas era obrigado a pagar a conta do Estado. Grandes tributos, então, eram recolhidos aqui, nesse momento da história, em nome do Papa. Tá? Era em nome do Papa. E a terceira e última coisa aqui, nesse momento em que nós estamos vendo o período do distanciamento da igreja, nós vemos o cristianismo se transformando numa religião litúrgica. E as pessoas não tinham acesso às Sagradas Escrituras. Somente o clero é que tinha acesso às Sagradas Escrituras. Está ouvindo aí uma vozinha parecida com a do Lutero chegando? Pois é, exatamente isso. O Estado, né, se juntando aqui com a igreja, que era praticamente uma igreja estatal, né? O Estado, ele pega, através do viés da igreja, a dominação espiritual do povo e começa a cobrar impostos dos cidadãos do Estado e começa a cobrar tributos também daqueles que serviam à igreja. Eles queriam enriquecer a igreja e enriquecer o Estado. É nesse período que surgem, então, essas religiões, surgem, então, esses confrontos entre a sociedade e a religião, nos dirigindo aqui a uma condição difícil para as pessoas. Que condição era essa? A uma condição de limitação da sua fé. Sim, era esta a condição em que ela se encontrava. Uma vez que, quando eu disse agora há pouco, que o cristianismo se transformou numa religião litúrgica e as pessoas não tinham acesso às escrituras sagradas, somente o clero, o resultado foi o surgimento de homens, tá? O surgimento de homens que no decorrer da história, dessa história que nós estamos tratando, são levados a proclamar uma revolta contra o Estado e uma revolta contra a religiosidade estatal, ou seja, a religiosidade promovida pelo Estado, que incluía a religiosidade da igreja. Então vai surgir aqui, como resultado, surge aqueles que nós chamamos de pré-reformadores. Aqueles que antecederam os reformadores, por isso recebem esse nome de pré-reformadores. Quem eram os pré-reformadores? Eram homens que pregavam a autoridade da Bíblia, tá? E o retorno ao ideal da igreja primitiva. Pregavam a autoridade da Bíblia e o retorno ao ideal da igreja primitiva. Muitos pré-reformadores morreram por causa deste intento, morreram por esta causa. Quem eram os pré-reformadores? Os pré-reformadores eram homens que pregavam a autoridade da Bíblia e o retorno ao ideal da igreja primitiva. Muitos pré-reformadores morreram por esta causa, sendo o nome de dois deles, dos principais que podemos citar, estão John Wycliffe e, juntamente com ele, John Hus. Tanto um quanto o outro morreram por causa da defesa da fé apostólica, da defesa da fé reformada. Ainda que nessa época a ideia de reforma ainda não tinha acontecido, mas estava aí burburilando pelos bastidores dos pensadores da época. Tanto que John Wycliffe e John Hus foram dois homens que, como pré-reformadores, ou seja, já atuaram como reformadores na sua época, numa época que antecedia a época da reforma.
quando então, por Martinho Lutero, isso haveria de acontecer. John Wycliffe foi professor de universidade em Oxford, teólogo e reformador religioso inglês, considerado precursor das reformas religiosas, que sacudiram a Europa nos séculos XV e, olha aí, o século XVI, quando tudo então vai desembocar. Ele trabalhou na primeira, olha o que ele fez, ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês. Ou seja, isso para a igreja poderia não ser um bom negócio. Por quê? Porque quanto mais pessoas pudessem aprender a ler a Bíblia na sua própria língua, mais elas aprenderiam de Deus e mais libertas elas seriam da tirania do Estado e das pessoas. A Bíblia é a ferramenta de Deus que nos liberta da ignorância do pecado, que o pecado causa em cada um de nós. Por isso, este homem trabalhou na produção daquela que seria chamada, e até hoje encontramos impressa, quem quiser acesso na internet, eu acredito que encontre, seria a Bíblia de Wycliffe, né? Como era o nome dele. O outro pensador chamava-se John Huss. Huss significava um nome que era dado a ele, pois o nome dele era um pouquinho maior, mas ele foi conhecido como John Huss, que era um pensador e reformador religioso tcheco, tá? Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias, olha, de quem? De John Wycliffe. Ou seja, foi alguém que veio logo depois a John Wycliffe, certamente trazendo na sua bagagem a mesma responsabilidade daquele que o antecedeu. Baseado nesses seus ideais, os seus seguidores ficaram conhecidos como os Russelitas, que eram os seguidores de John Huss. Eles eram conhecidos como os Russelitas. Eles também brigaram bastante, defenderam bastante a fé pautada nas Escrituras, desejando que cada pessoa pudesse ter o privilégio de ler a palavra de Deus. Por que eles não tinham esse privilégio? Porque ela era escrita numa língua que ninguém sabia ler, somente o clero romano conhecia. Por isso eles pensaram, se nós passarmos, nós que conhecemos o latim, que era a maior língua da época, soubermos traduzir a língua para a língua do povo, que era essa língua conhecida, o povo poderá ler a Bíblia na sua própria língua. Eles aprenderão mais e melhor acerca do Evangelho. Só que isso não era algo que trazia muito contentamento para o Estado, porque o povo aprendendo a ler e aprendendo a conhecer as coisas de Deus e do Estado, o povo passaria a pensar, e muito mais do que pensar. Como muitas igrejas hoje do nosso tempo, igrejas daquela época, existem alguns pontos que não são tão diferentes. E um deles é que quando uma igreja aprende a pensar biblicamente, o mundo não tem como vencer essa igreja. Naquela época, eles tinham uma boa desculpa. Que desculpa, pastor? Eles tinham a desculpa de não terem acesso às Santas Escrituras, para conhecerem-na e, a partir do seu conhecimento, pensarem biblicamente. Mas nós hoje temos a Bíblia em todos os lugares, de forma gratuita. Temos na internet, temos no computador. Por que nós vivemos a nossa religiosidade como se ainda estivéssemos na época dos pré-reformadores? Como se a Bíblia ainda não existisse ou até mesmo não tivesse acesso a ela. Ah, irmãos, os pré-reformadores, por assim dizer, foi o penúltimo, olha que bênção, foi o penúltimo degrau, por assim dizer, para o surgimento daquele movimento que seria criado por Martinho Lutero, chamado Reforma Protestante. A reforma que tanto esperávamos. A igreja, quando chegou a Reforma Protestante, a igreja passou diversas transformações, mas nenhuma delas se iguala
a transformação trazida pela Reforma Protestante. Diante desse sistema corrompido, o retorno às Escrituras era a única opção divina e viável. Deus escolhe Martinho Lutero para questionar e desestruturar o sistema eclesial daquela época, que se desviara do seu propósito original. E que propósito era este? Chega aqui pertinho que eu vou te dizer. Viver pelas Escrituras. Viver pela palavra. E somente pela palavra. Glória a Deus por isso. Por isso que naquela época, eles viveram para a palavra. E hoje, no nosso tempo, o nosso clamor precisou mudar. Hoje, nós não falamos para viver pela palavra. Hoje nós pregamos que nós precisamos voltar para a palavra. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender o que significa voltemos às Escrituras. Foi isso que Lutero fez e é o que devemos fazer. Que Deus nos ajude. Obrigado pelo privilégio de ouvir este pobre pastor, mas pela alegria que me foi concedida.